Se você está passando por uma esterilidade na sua vida, áreas na sua vida que não vão para frente, não dá certo, não cresce, você está estéril em algumas áreas da sua vida, fica nesse vídeo que o Senhor tem uma palavra para você. Olá meninas, mais um domingo aqui juntas, mais um vídeo de devocional. E gente, eu gravei um outro vídeo, 18 minutos, e o meu microfoninho descarregou, eu não vi, então gravou todo o vídeo sem áudio. Começando de novo aqui agora, com a graça de Deus. E gente, mais um vídeo de devocional aqui para nós. E eu quero trazer uma palavra para o seu coração nesse domingo, uma palavra para você, que falou muito comigo, muito ao meu coração, e eu creio que vai falar com você também, porque uma coisa que eu aprendi é que nenhuma experiência individual, nenhuma experiência é exclusiva. Às vezes a gente acha que só nós está passando por aquele momento, mas outras pessoas estão passando ou já passaram. Então, eu creio que aquilo que falou no meu coração vai falar no seu, vai falar no coração de alguém. Então, ó, já tira as distrações para você ter aquele momento de meditação, de aprender com Deus aqui. Tira as distrações, coloca um foninho se for possível e bora lá. Bom, gente, o nome do devocional de hoje é Persistentes como Ana. Tem uma passagem na Bíblia que é sobre Ana. Ana era estéril e ela há muitos anos queria um filho. E ela sofria, a Bíblia diz que ela tinha aflição de alma, angústia de alma, uma coisa assim, que se assemelha muito, ou era na época, uma depressão, porque ela queria muito um filho. E naquela época, gente, era vista como maldição, uma mulher que era maldita, que não sabe, que era amaldiçoada, que não, a mulher que não tivesse filhos. Então Ana queria muito ter filho, e ela não tinha, ela era casada com seu marido, Eucana, e naquela época também os homens tinham o direito de se casar novamente, ter uma segunda esposa, se caso a mulher não pudesse ter filhos, porque naquela época era muito importante que o homem continuasse a sua descendência, ou seja, que ele tivesse filhos. Então, se a mulher fosse estéril, ele tinha a opção de casar novamente e ter uma segunda esposa para gerar os filhos dele. Então, vamos lá, gente, vamos lá na Bíblia, então, conversar. Vamos ler, então, aqui a passagem de Ana. Convido você a abrir 1 Samuel, capítulo 1, e o versículo a partir do 9, tá, gente? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 em diante. Vamos lá comigo, ó. A oração e o voto de Ana. Esse é o título da palavra aqui. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe. Eli era o sacerdote do templo, viu, gente? Ele começou a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava. Seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Ele achou que ela estava embriagada, ela estava chorando tanto, 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 mas por dentro estava orando, e a boca dela só mexia assim, sabe? Então ele achou que ela estava embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte. Porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz. E o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizestes. E disse ela: Acha a tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
E aí, gente, continua, versículo 19. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram à sua casa a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela, o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, que chamou Samuel, pois dizia, do Senhor o pedi. Que lindo, gente, que lindo. E então a gente vê aqui Ana, uma mulher amargurada de espírito, e mais para frente que ela fala, ó, pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição. Então, hoje em dia a gente sabe que excesso de ansiedade causa depressão. A aflição na alma, a amargura na alma também. Então, eu acredito que essa mulher estava depressiva, gente. Porque fala aqui que assim que o sacerdote Eli falou para ela, né, que o Senhor lhe conceda o teu pedido e tal, ela levantou, comeu e o seu semblante já não era mais triste. Então, eu acredito que essa mulher estava sem comer, né? E aquele semblante caído de tristeza. E ó, a Bíblia conta que Ana era uma mulher estéril, que sofria constantes provocações de Penina, a outra esposa do seu marido, que já havia gerado vários filhos. Penina, gente, que é a segunda esposa, tinha vários filhos, e ela jogava isso na cara de Ana o tempo todo. O tempo todo ela zombava, falava que ela tinha, e Ana não tinha, então ela ficava zombando de Ana, porque ela já tinha vários filhos. Naquela época, a gente era muito abençoado, as pessoas acreditavam assim, que quem tinha filhos era muito abençoado, tinha um favor de Deus, então era algo muito bem visto, era algo que os casais realmente queriam muito, era motivo de muita festa, de muita alegria, quando era um filho que estava vindo, uma gravidez. Não é como hoje em dia, né, que as pessoas ficam mais assustadas que tudo, mas eu creio que isso está mudando, o Senhor está mudando muitos corações dos casais aí, mas naquela época, quanto mais filhos, melhor o casal era visto como muito abençoados. Tudo o que Ana desejava era ser mãe, e por essa dádiva orou fervorosamente, prometendo que se ficasse grávida, entregaria a criança ao serviço da casa de Deus. Tempos depois, ela deu à luz a Samuel, um menino que tornaria um grande profeta do Senhor. Ana é um exemplo de que eu acredito que Deus queira fazer em nossa vida, para que não exista dúvidas de que você caminha tendo o sobrenatural como chão. Sim, gente. Tem coisas que acontecem na nossa vida, ou que deixam de acontecer, simplesmente é para a glória de Deus. Não é para a gente se gloriar, mas sim para a glória ser dele. Então tem coisas, tem áreas que parecem estar impossíveis de acontecer, impossíveis de mudar, coisas que não têm sentido. Ele anseia por gerar um milagre através da nossa esterilidade. Então, o Senhor quer fazer conosco como ele fez com Ana, através da nossa esterilidade, através daquilo que a gente precisa tanto de um milagre, o Senhor quer fazer. Áreas de fragilidade nas quais não enxergamos possibilidades de renovo ou melhora e não vemos razão para persistir. Isso acontece porque quando algo nasce de um ventre estéril, há apenas uma convicção: foi obra de Deus. O chamado que o Senhor tem para a sua vida fluirá de problemas que parecem não ter solução. Parece que não tem uma luz no fim do túnel, não tem uma solução. É essas áreas que o Senhor mais gosta de trabalhar, para que as pessoas olhem e vejam, isso aí não veio dela. Ela não conseguiria. Isso aí só pode ser Deus. É isso que Deus quer fazer conosco, assim como fez com Ana. Por essa razão, você precisa estar disposta a entregar tudo da mesma maneira que Ana fez ao oferecer o seu filho. Gente, Ana queria tanto um filho que ela fez um voto com Deus. Se Deus desse um filho menino, ela foi específica, ela queria um menino. Ela pediu um filho menino para Deus. Se Deus desse um filho menino, ela entregaria o menino no templo. Então, assim que o menino nascesse, desmamasse, ela ia entregar ele na casa de Deus, no templo, para viver lá e servir ao Senhor lá desde criança. E ela cumpriu o voto dela. Quando o menino nasceu, ela desmamou ele e mandou ele para o templo. E ali ele cresceu e se tornou um grande profeta em Israel. Deus não está interessado em resultados ou performance. Se fosse assim, teria escolhido Penina para gerar um profeta. Já que Penina já tinha filhos, então Deus poderia muito bem gerar um profeta através dela. Mas não, Deus escolheu Ana, uma mulher estéril, uma mulher atribulada, amargurada de espírito, com excesso de ansiedade, uma mulher aflita. Essa é a mulher que o Senhor escolheu para gerar um profeta.
Então entenda que Deus não quer a sua performance, não quer os seus dons, Ele quer exatamente a tua pureza de coração, o quanto você está disposto a entregar para Ele tudo. Ele procura mulheres com temor, zelo e um anseio genuíno por viver a plenitude do propósito divino. Com persistência, Ana buscou o seu milagre e escolheu não guardar a bênção para si mesma. Que sigamos o seu modelo, porque Deus, o Deus do sobrenatural, aquele que chama à existência aquilo que não existe e vivifica o que estava morto, é o mesmo Deus que nos dá graça para persistir até o fim. Então, sim, gente, o Senhor vivifica o que está morto. Olha Lázaro. Lázaro estava 3 dias morto no túmulo, fedendo, já estava com cheiro ruim. E Jesus falou, Lázaro, venha para fora. Lázaro ressuscitou, gente. Ele veio para fora, Deus trouxe a vida de novo a Lázaro. Ele abriu aqui a madre de Ana, uma madre estéril, uma mulher que sofria por anos, uma mulher que era atribulada de espírito, ansiosa, aflita. Por que Deus escolheu uma mulher dessa? Ele poderia muito bem escolher a Penina, que já estava ali gerando filhos e filhos. Não. Deus ama lugares e pessoas improváveis. Pessoas que as pessoas falam assim, essa daí não tem mais solução, não tem mais jeito. Lugares na nossa vida que parece que não tem mais solução. Tipo assim, não vai mudar, não vai ter um renovo, sabe? Vai continuar assim, tudo seco, naquela sequidão. É esses lugares que o Senhor ama, gente. Ele ama lugares improváveis, porque a glória, quando acontecer, a glória será totalmente dele. Ninguém vai poder falar assim, foi os médicos, fui eu, foi meu esforço. Não, foi a glória do Senhor que veio sobre nós, assim como foi com Ana, e que venhamos a seguir esse modelo, sejamos persistentes como Ana. Nós só vamos colher, gente, o que estamos plantando se a gente persistir. Se a gente desistir no meio do caminho, não vamos colher. A Bíblia própria fala, né, que se não nos cansemos de fazer o bem, porque é o tempo certo, colheremos. Então tem um tempo certo. E lá, gente, em Samuel também, mais pra frente, lá no versículo 27 e 28, olha que lindo, Ana fala assim, ó, pedi ao Senhor que me deste este menino, e o Senhor atendeu o meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, e ele pertencerá ao Senhor. Então Ana cumpriu o voto que ela fez com Deus. Deus deu o varão, deu um menininho para ela. Ela foi lá e entregou esse menino. Falou, não, Deus, toma, faça o que o Senhor quiser dele, que ele seja seu, que o Senhor use a vida dele. Então, gente, tem vezes que a gente pede coisas para Deus com intenções erradas. Deus não vai dar coisas para nós só para massagear o nosso ego, para nos fazer realizadas. Não. Deus queria um profeta. Ana queria um filho. Então, casou com a vontade de Deus. Deus achou ali uma mulher pura de coração e que ia dedicar totalmente aquele filho para Deus. Então, Deus poderia fazer daquele filho dela um profeta. Deus entregou, Ana entregou Samuel para o Senhor e o Senhor fez dele um profeta. Então, gente, a nossa vontade tem que estar unida à vontade do Senhor, aos propósitos que Deus tem para nós. Nem todos os nossos sonhos são sonhos de Deus. Nem tudo que a gente quer é bom para nós. Nem tudo que a gente quer, anseia, vai ser bom para nós. E aí Deus não vai permitir que aconteça, Deus não vai dar, porque Deus não vai dar, vai realizar um sonho, uma coisa nossa só para nós. Sempre é para a glória dele e para abençoar outras pessoas também. Deus não tem compromisso com os nossos sonhos. Ele tem compromisso com sonhos e propósitos dele. Então, se aquilo que a gente quer está alinhado com aquilo que o Senhor quer, então vai acontecer. Então, que tenhamos essa mesma perspectiva. Vamos entregar os nossos sonhos a Deus. Assim como Ana fez. Se você está estéril de útero, você não consegue gerar filhos, comece a falar para o Senhor. Faça um voto com Ele. Seja específica, fale exatamente aquilo que você quer. E fala, Senhor, eu vou dedicar esse filho a Ti, vou ensinar os seus caminhos, eu vou ensinar a Te amar, Senhor. Faça como Ana. Se Deus encontrar graça em nós, Ele vai nos abençoar, realizar os nossos desejos do nosso coração, se for a vontade dEle para nós. Essa palavra, então, fica no seu coração. Vamos ser persistentes como Ana, mesmo aflitas, ansiosas, depressivas, amarguradas de espírito, que venhamos a continuar persistente e crendo
que naquelas áreas mais difíceis, naqueles sonhos que é impossíveis acontecer, o Senhor pode fazer acontecer, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível e não tem nenhum outro que faz o impossível como Ele faz. Então, que essa palavra venha como uma flecha mesmo no nosso coração. E antes de trazer para vocês, gente, essa palavra falou muito comigo. Eu estou vivendo um tempo de esterilidade na minha vida, em várias áreas. Eu creio que o Senhor vai fazer crescer, vai fazer gerar, vai germinar a semente. Eu creio que o Senhor vai fazer. E que tenhamos essa convicção, assim como Ana teve. Ela recebeu ali uma palavra do profeta Eli, do sacerdote Eli, falando que o Senhor te conceda a sua petição. E ali, gente, ela creu, porque mudou o semblante dela. Então, muda essa cara sua de tristeza, essa cara de frustração. Tira a tua cara de derrota e coloca um sorriso no rosto. Muda o teu semblante. Porque o Senhor pode te dar a sua petição, Ele pode fazer, Ele pode realizar. Sabe? Então muda o seu semblante caído, levanta, mulher. Levanta, come, vai comer, vai sorrir, vai se alegrar. Porque eu creio que aquilo que Deus tem para você vai chegar até você. O desejo do seu coração o Senhor vai realizar segundo os propósitos dele. Eu creio nisso, creia você também. Se você tem outras áreas da sua vida que está estéril, que não cresce, que não vai para frente, que está tudo fechado, portas fechadas, creia que o Senhor pode fazer. Ore fervorosamente, chore, se derrame, se jogue no chão. Ana, gente, estava tão assim, tão chorando, que a boca dela mexia, mas não saía palavras. Estava chorando assim por dentro, no coração para Deus, que o sacerdote achou que ela estava embriagada. Então, que venhamos orar fervorosamente ao Senhor, pedindo aquilo que a gente tanto quer. Outra coisa que eu aprendi, que o Senhor nos dá primeiro o que a gente precisa e depois o que a gente quer. Então, que essa palavra fique no seu coração. Persistentes como Ana. Amém? Se gostou desse vídeo, deixa um gostei, se inscreva aqui no canal. Se falou no seu coração, por favor, deixa um comentário aqui. Eu amo saber, gente. Eu amo saber que esses vídeos estão ajudando vocês de alguma maneira. Eu amo saber, isso me dá um gás para continuar. E compartilha com alguém também que você acha que vai ser bênção. Não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, tá bom? E um grande beijo no seu coração. Fica com Deus, Deus te abençoe. Abençoe a sua semana, o seu domingo. E até o próximo vídeo. Tchau!